Hoje eu quero ler uma palavra para você que fica lá em 2 Crônicas, do capítulo 20, do versículo 22, que diz assim: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aqui conta a história de Josafá. Josafá era um homem de Deus que ele estava sendo coagido, perseguido pelos seus inimigos. E naquele momento ali Josafá teve medo. E aqui conta a história que o Senhor falou para ele que nessa batalha ele não teria que pelejar. Nessa batalha Deus estaria tomando a sua luta. E o Senhor disse que era só para ele cantar, para ele adorar, entoar louvores, que o Senhor seria com ele. E eu quero te contar uma história muito forte, te ensinar algo da parte de Deus. Algum tempo atrás eu estava diante de um juiz, né? E por eu estar em defesa e não ter um advogado, o advogado da pessoa que estava lá em audiência, lá diante do juiz comigo, ele estava quase me engolindo, tipo assim, me coagindo, falando coisas tão pesadas assim, que eu não tinha como me defender, porque eu nunca passei uma situação como aquela. Naquele momento eu tive a ideia de falar com Deus, porque eu lembrei que o meu Deus é um Deus criativo, é um Deus que tem poder. E eu falei assim para o Senhor: Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor agora seja o meu juiz, que esse homem que está aí, esse juiz, não é o meu juiz. O meu juiz é o Senhor e Jesus é o meu advogado. E eu pedi diante do Pai naquele momento que entrasse na mente daquele juiz, que confundisse ele e deixasse ele totalmente perplexo, confuso, e que tudo que eu falasse ele acatasse, e que tudo que ele falasse fosse a meu favor. Naquele momento eu comecei a clamar o nome de Jesus, clamar o sangue dele, clamar o poder de Deus para a minha vida. E eu abri a boca, pedi permissão para falar, e ele me permitiu que falasse, e eu comecei a falar. E quando terminou aquela audiência, eles estavam totalmente confusos. E tudo que eles falavam agora era a meu favor. E acabou que foi a dona da causa desistiu da ação e Deus me deu vitória. E aqui diz a história que Josafá estava num momento assim, de difícil situação. No momento que ele estava sendo perseguido por muitos e eles não tinham como vencer sozinho. Mas aqui diz que o Josafá foi ensinado, instruído por Deus para só louvar, só adorar, só buscar. E Deus seria com ele. Nós, muitas vezes, temos que entender que existe Deus para nos guiar. Precisamos entregar tudo nas mãos dele. Tudo que nós formos fazer, o Senhor tem que estar dentro da situação. O Senhor tem que estar tomando a frente, dando direção. Tudo você tem que pedir a direção do Espírito Santo. Senhor, como é que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? O que eu devo falar? Porque isso ensina a palavra do Senhor. E diz aqui na frente, lá no versículo 25, então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. A Bíblia diz que quando Josafá chegou naquele lugar, aonde os seus inimigos haviam prometido matá-lo e destruí-lo, ele estava sendo destruído por Deus. E o Senhor falou: nessa batalha não tereis que pelejar. Quando ele chegou lá, o Senhor enviou um anjo da confusão. O Senhor enviou um anjo na frente que causou confusão entre os inimigos de Josafá. E Josafá foi louvando, adorando o Senhor a caminho daquele lugar. Quando Josafá chegou lá, os seus inimigos já tinham se destruído e se matado entre si. Se destruíram entre si. E todos os despojos que estavam lá, Josafá tomou posse. E a Bíblia diz que eram tão grandes os despojos que ele não conseguia levar. Assim o Senhor vai fazer com você. Assim o Senhor nos dá vitória. Quando os nossos inimigos se levantam contra nós, quando nós entendemos que dependemos de Deus e colocamos na mão dele e pedimos a sua direção, as suas armas, as suas estratégias para vencer a batalha, o Senhor não só vai na frente e o faz com que os nossos próprios inimigos se destruam entre si, como também o Senhor entrega todas as riquezas daquele povo na sua mão. O Senhor vai envergonhar teu inimigo, vai entregar tudo na sua mão. Eu quero te ensinar que o meu Senhor me ensinou uma oração,
Que é que quando alguém se levanta contra mim, eu oro ao Senhor e peço para o Senhor deixar confuso e perplexo o meu inimigo. Que ele fique tão perplexo que ele venha parar na minha mão. Assim foi os inimigos de Eliseu, quando ele estava ali com Geazi, diante de uma multidão, de um exército que queria matar o Eliseu e seu discípulo. Então, naquele momento ali, Geazi falou para Eliseu: Senhor, tu não vê esse povo imenso que quer nos matar? Esse exército imenso que vai nos destruir? Aí Eliseu levantou a mão para o céu e disse: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. E naquele momento, os olhos de Geazi foram abertos. E ele pôde ver que havia assim um exército muito grande que queria destruir a vida deles. Mas atrás havia um enorme, muito maior, que era o exército do Senhor, que estava para destruir aquele povo. E aqueles inimigos de Eliseu foram comer na sua mão, caíram todos na sua mão, e ele conduziu como ele quis. E através dessa palavra que o Senhor me deu, essa oração, o Senhor confunde nossos inimigos quando nós pedimos, cega e traz eles para a nossa mão, para nós guiarmos como nós bem entendemos guiar, e ainda tomamos todos os despojos. Assim o Senhor foi com Josafá, assim ele é contigo hoje. Hoje, aquele que te persegue, aquele que se levanta contra você, o Senhor, se você orar, se você confiar, acreditar, o Senhor vai confundir, vai colocar ele nas tuas mãos, vai entregar todas as bênçãos dele nas tuas mãos. Deus te dará vitória, porque o Senhor não deixa os filhos seus serem provados mais do que eles possam suportar. Em nome de Jesus, que hoje você se levante em louvor e adoração, acreditando que o Senhor é o único Deus. Ele vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor.